Atenção, uma onça parda foi resgatada nesta manhã no distrito de Maravilha. O animal estava num condomínio de chácaras, perto ali da região da usina Três Bocas, e ele vinha causando pânico aos moradores. O Edson Neves foi lá conferir. Edson, você viu a onça? Eu vi, eu vi sim, Fernando. E olha, um animal muito bonito, sensacional, né? Uma matéria um pouco diferente, mas foi muito bacana produzir e também foi muito bacana acompanhar o trabalho do Hospital Veterinário da Unifil. Foi hoje de manhã, nós conversamos com uma moradora que a onça foi capturada no quintal dela. Só que os outros moradores desse conjunto de chácaras já estavam com os dois pés atrás, com receio dessa onça. Por quê? Porque eles sentiram falta de alguns animais que ficam no quintal, ganso e principalmente galinhas e galos, né? Então eles já sabiam que tinha um animal grande, um predador circulando ali naquela região e devorando esses animais. Aí essa moradora, a dona Edinalva, que a gente conversou hoje de manhã, ela estava viajando, só que aí o sogro dela, ele construiu uma espécie de armadilha, até que hoje de manhã essa onça parda foi capturada. Vamos acompanhar então um pouquinho do que disse a dona Edinalva Rodrigues, ela que é a moradora uma das moradoras desse conjunto de chácaras, e no quintal dela é que a onça parda foi capturada. Foi terça-feira, ela apareceu aqui em casa, daí comeu, né? Pegou um galo meu e uma galinha, acho que 2 frangos. Aí a gente já tinha posto a armadilha, ainda ela não caiu na armadilha. Veio, pegou uma galinha que estava chocando, né, ontem de manhã cedo. E daí, quando foi essa noite, que eu cheguei de viagem, 7h30 da noite, quando eu cheguei de viagem já estava tudo armado já aqui para ver se conseguia pegar, né? Aí quando foi 6 horas, hoje ela caiu na armadilha. Não sabia porque era tão grande assim, né? Chama atenção. Chama atenção, né? A gente fica preocupado depois com as crianças, né? Tá aí, Fernando. Tinha toda uma preocupação, né? A dona Edinalva, que tem 3 netinhos ali que estavam juntos, né? Crianças. Quer dizer, por mais que tenha um cercado ali, dentre onde tinha o puleiro das galinhas e também a casa, claro que tinha toda uma preocupação com o tamanho desse animal. É uma onça parda macho, pesa, segundo os veterinários, de 20 a 25 quilos e tem aproximadamente 3 anos de idade. Já é uma onça considerada até adulta, né? Por mais que ela seja um pouco menor do que a gente já vê em imagens, em documentários e tudo mais. E aí, ainda na manhã dessa quinta-feira, Fernando, as equipes do Hospital Veterinário da Unifil foram até esse conjunto de chácaras, que fica mais próximo ali à usina Três Bocas, para fazer uma análise, né, dessa onça parda, para ver se não tinha ferimento, algo do tipo. E aqui agora a gente vai acompanhar uma fala da doutora Daniele Martina. Depois, na volta, eu complemento com mais detalhes pertinentes e importantes a respeito da captura dessa onça. Infelizmente aqui tem muita mata, né? Aqui tem passagem ecológica também aqui próxima da região. Do ano passado para esse ano é a 3ª onça que a gente captura só nessa região. É um predador, né? Então ele tá acuado, ele tá assustado, é algo novo para ele não consegue sair do lugar, ele tá preso, então isso gera um estresse muito grande para o animal. E isso também, para a gente que faz a captura, é também complicado. Porque quando a gente vai sedar o animal, isso daí pode causar alguns prejuízos na hora da sedação, o animal não pode cair, pode demorar também os efeitos das medicações para poder fazer. Tá aí, Fernando. Então, dentre esse processo de sedação, o que é importante a gente pontuar, né? Como a doutora Daniele falou nesse trecho da entrevista, a onça parda macho, ela estava muito estressada. Primeiro, porque ela estava presa, ela está acostumada a circular livremente, estava presa. Isso aí já é um ponto de tensão. Outro ponto de tensão era o quê? A presença de muita gente ao redor. Nós estávamos lá em 4 emissoras de TV, ainda mais a dona Edinalva, os netinhos dela, parentes, um pessoal também do Instituto Água e Terra. Então era muita gente ao redor da onça. Isso também deixou ela muito estressada. Então foi necessária muita cautela. A gente gravou rapidinho com a Daniela, fizemos umas imagens ali dos preparativos para a sedação. Depois a gente já foi embora justamente para deixar o pessoal do Hospital Veterinário da Unifil mais tranquilo para poder trabalhar. Então o que a doutora Daniele também explicou?
Se a onça ela ficar muito estressada, já com o sedativo, ela libera uma carga muito grande de adrenalina. E isso aí pode causar um efeito colateral, inclusive pode o animal até morrer, né, por conta de toda essa carga de tensão. Então tem todo um protocolo que é feito por esses profissionais ao fazer a sedação e depois, quando o animal já estiver tranquilizado, fazer esse transporte. Então, quais são os próximos passos após essa sedação que foi feita lá mesmo no quintal da casa da dona Edinalva, lá na usina Três Bocas? Essa onça parda macho, ela será levada até o hospital veterinário da Unifil, ela vai passar por exames, por avaliações para ver se não tem nenhum ferimento, se ela precisa, por exemplo, fazer a reposição de alguns nutrientes, enfim, toda uma avaliação médica veterinária dentro disso. E aí, como que vai fazer para ela ser devolvida à natureza? Não é um processo tão fácil assim. Segundo o Hospital Veterinário da Unifil, quem é responsável por isso é o Instituto Água e Terra. Eles precisam avaliar uma área, né, de mata, que, segundo a doutora Daniele, ficaria de um raio de 200 a 300 quilômetros aqui de Londrina, uma área em que não haja, ali, segundo os estudos deles, outra onça parda macho. Porque dois machos ali não podem habitar a mesma área, porque existe até uma questão de instinto animal, essa questão de conquista de território. Então pode haver um ataque, um desequilíbrio ambiental por conta disso. Resumo da ópera. Então, o Instituto Água e Terra agora ficará responsável por analisar uma área que não tenha ali uma cobertura, segundo a avaliação deles, de uma onça macho, para poder então fazer essa devolução segura desse animal à natureza.